Abraço para você ligado na Criativa Online, cidade de São Miguel das Matas. Estamos na redação, aqui estamos como sempre com os pés no chão e o coração onde for preciso. Seguimos juntos em mais uma live, em mais uma transmissão da nossa redação aqui de São Miguel das Matas, falando um pouco sobre aquilo que nós estamos publicando e naturalmente repercutindo na criativaonline.com.br. Ainda falando sobre eleições 2018, o assunto tem sido esse e com certeza será esse até o término deste segundo turno das eleições 2018. E é claro, a fragmentação do Congresso que desafia aí a sustentação do governo. Em 20 anos nunca houve tanta mudança no Congresso Nacional, era preciso mudar mais, afinal de contas era latente o desejo do povo de que muitos deles, ou a grande maioria absoluta, a grande maioria já é absoluta, a maioria absolutíssima não nos representava, mas o desejo popular foi mantido. As eleições neste primeiro turno, as eleições diretas que aconteceram no domingo passado, indicaram aí quem serão os próximos deputados estaduais, federais, senadores, governadores para todos os estados. Em alguns estados nós teremos segundo turno, em outros não. Aqui na Bahia, por exemplo, o governador Rui Costa ele reelegeu com os pés nas costas, ou enfim, como quiserem utilizar o ditado aí, embora não tenha feito tanta coisa para a nossa região. Vale salientar, a nossa região realmente tem sofrido bastante, sobretudo com relação à infraestrutura. São Miguel Laje, BA 539, asfalto que nunca saiu do papel, nunca aconteceu. Amargosa Brejões, BA 026, que também nunca saiu do papel. Elísio Medrado, Santa Terezinha, também não tem asfalto. Castro Alves, Sapé-Açu, saiu há cerca de 3 meses, mas já estão acontecendo as reformas, né, os reparos, porque o trabalho parece que não foi muito bem feito, ou pelo menos não atentaram para algumas questões, sobretudo ligadas às nascentes que existem ao longo desta rodovia, e agora está acontecendo aí a reforma da rodovia BA, parte da BA 026 entre Amargosa e Santo Antônio de Jesus, que, diga-se de passagem, está ficando boa, mas não tem acostamento. Isso quer dizer o quê? Com cargas pesadas, logo nós teremos a degradação desta rodovia. Mas voltando aqui à nossa pauta de hoje, a fragmentação do Congresso Nacional ao longo dos 20 anos, como disse, foi a maior mudança que aconteceu. Algumas coalizões vão acontecer, e falando de Congresso, falando de parlamento nesse país, a Criativa Online publica várias colunas, não é, de nossos parceiros que nos encaminham, dos nossos parceiros que nos encaminham, e nossas também, nós que produzimos algumas colunas também. Inclusive, em se tratando de parlamento, nós escrevemos ontem uma coluna falando sobre o parlamentarismo disfarçado no Brasil. Leia criativaonline.com.br e você vai entender o que quer dizer isso, embora nós tenhamos assistindo aqui a nossa transmissão. Obrigado. Deixando aí seus likes, vão deixando aí a sua opinião, vão deixando aí com certeza o seu comentário. Enfim, voltando com relação ao parlamento, nós vivemos no Brasil um parlamentarismo disfarçado, afinal de contas o regime é o presidencialista, mas quem é que quer brigar com o parlamento, né? É difícil, é preciso fazer as coalizões, é preciso fazer os acordos para governar. Os poderes são distintos, autônomos, mas é preciso fazer acordos para que haja governabilidade. Isso nas esferas municipal, estadual e federal. Falha expõe dados pessoais de mais de 500 mil usuários no Google. É brincadeira, amigo. Situação complicada. O Google ontem deu uma pane aí no mundo inteiro e mais de 500 mil usuários tiveram seus dados expostos. Espero e desejo que essas pessoas não tenham sido penalizadas, né? Os usuários, e todos nós somos, inclusive agora estamos utilizando também desses dados, não é? Digo desses dados, digo do Google, né? Não desses dados que ficaram expostos ontem. Na China, governo assina protocolo de intenções sobre ponte Salvador e Itaparica. A quem interessa essa especulação dessa construção dessa ponte, que ninguém sabe quando vai começar nem quando terminará. O certo é que essa especulação da construção, o valor imobiliário de terrenos ali no entorno já cresceu bastante, e há um interesse sim em manter essa especulação, eu não tenho dúvida nenhuma disso aí. O certo é que o governo precisa dizer quando há previsão de iniciar a construção dessa ponte e quando há a previsão de término para esta ponte, que com certeza vai ser muito importante para ligar a ilha de Itaparica até a região metropolitana de Salvador, até Salvador.
né? E por que não dizer o Recôncavo e outras regiões aqui do entorno da ilha de Itaparica? Agora, o certo também, a gente não pode negar, de que existe uma especulação muito grande, intencional, né? E muitas pessoas estão lucrando com relação a esta especulação. Simone, né? Simone Simon, não é isso aí? Simone Simon assistindo aí a nossa live, um abraço. Deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário. Uma situação que nós acompanhamos constantemente é o preço, está ligado ao preço dos combustíveis. Por que será que nós temos preços tão diversos de combustíveis? Claro que em alguns casos são bandeiras diferentes, mas às vezes postos da mesma bandeira, na mesma cidade, não é? Por que o combustível na Bahia, por exemplo, é mais caro do que no Rio de Janeiro? Por que é mais caro do que em outros estados do país? Por que é mais caro do que fora do país, não é? E nesse caso específico, a Criativa Online publicou uma pauta ontem falando sobre o combustível de aviação do aeroporto de Salvador, que é um dos mais caros do país. O gás utilizado como combustível para a aviação, né? A energia utilizada para os aviões é a mais cara do país, inclusive uma das mais caras do que outros países de aeroportos de outros países do mundo, não é? Acesse a criativaonline.com.br e vá lá na categoria Salvador e região metropolitana que você vai conferir esta pauta na íntegra. Vamos falar um pouquinho sobre a região? Produção de mandiocultura. A Embrapa lá em Cruz das Almas está aí proporcionando um curso para a produção de mandioca. São Miguel das Matas é uma grande produtora de mandioca ainda, graças a Deus que não estamos mais naquela eminência da monocultura, já existem outras produções em São Miguel das Matas, outras alternativas de produção agrícola, mas a mandioca continua aí sendo, com certeza, a produção de farinha continua alavancando aí. Algumas discussões também precisam acontecer com relação à manutenção dessas casas de farinha, essas fábricas de farinha. Não dá para hoje você ter casas de farinha espalhadas na região inteira com lenha, não é? Sendo utilizada a lenha, afinal de contas, o combate ao desmatamento precisa acontecer, uma discussão com relação à higiene também precisa acontecer. É claro que existem outras que já estão atentas para isso. São poucas, é claro, mas existem algumas casas de farinha aqui em São Miguel das Matas, na região de Engenheiro Pontes, por exemplo, ali no município de Laje, que já estão atentas aí a essa questão da infraestrutura, da higiene, enfim, da fonte alternativa de energia para o fabrico da farinha. Que bom que isso tenha acontecido. É claro que por força da lei, não é? Claro que por força da lei, mas a gente torce para que isso possa melhorar aí, a Embrapa aí proporcionando aí um curso de mandiocultura na cidade de Cruz das Almas. Ainda falando da região Recôncavo Sul-Baiano, quem não lembra da professora Carmelita? A professora Carmelita, que foi proprietária de uma fazenda ali no Arco Verde. Essa fazenda hoje pertence a um empresário aqui de São Miguel das Matas, uma família de empresários aqui em São Miguel das Matas. Ela esteve secretária de Educação de Santo Antônio de Jesus, conseguiu aí ser aprovada na OAB. Depois de ter se aposentado, fez aí o curso, fez aí a graduação, buscou a graduação de advogada e conseguiu agora o credenciamento, né, o registro na OAB. A gente fica contente, é uma notícia que vale destaque também na Criativa Online. Foi uma produção da Tribuna do Recôncavo do meu amigo Hélio Alves lá em Santo Antônio de Jesus. Nós replicamos na Criativa Online. Mickey Motos, né? Valeu, Mickey, um abraço. Mickey Motos aqui em São Miguel das Matas também assistindo a nossa live, assistindo a nossa transmissão ao vivo aqui na Criativa Online. Olha, um problema também grave que acontece em toda a região. Digo grave porque preciso se discutir um pouco mais com relação a isso. Tia de aluno denuncia falta de transporte escolar em Laje, aqui no Vale do Jiquiriçá. É preciso saber um pouco mais, não é, sobre essas questões. Por que está acontecendo essa falta de transporte? Só é um aluno, ele mora a quantos quilômetros do último ponto, não é? Quando a gente fala vale a pena ir buscar, porque a gente precisa tratar também a questão da máquina pública como uma empresa. Chega também de tratar a máquina pública como toma lá da cá. Então é preciso conceber também a máquina pública como uma empresa. O gestor precisa ser gestor e político, não é? E como fazer isso ao mesmo tempo? E a gente encontra problemas assim também em outras cidades da região, não é só a questão de Laje, não. Essa pauta está publicada no portal criativaonline.com.br, uma pauta também dos nossos colegas, dos nossos parceiros, e que nós replicamos no portal criativaonline.com.br, mas que acontece em toda a região, né? Existem estudantes que estão reclamando e reclamam
que não estão sendo atendidos da forma como deviam, ou não estão sendo atendidos, não é? A exemplo do que aconteceu recentemente, por exemplo, em outros municípios da região, inclusive a Criativa Online citando alunos que não estão sendo bem tratados, e é preciso entender que o primeiro momento educativo acontece no transporte escolar. O transporte escolar só existe por conta do estudante, o professor só existe por conta do estudante, a escola só existe por conta do estudante. E as reclamações acontecem, e é preciso ouvir um pouco mais também do outro lado, e a gente acaba, infelizmente, na grande mídia, só colocando uma versão dos fatos. Existem 2, 3, 4, 5, 6 versões, existem várias versões, são várias verdades, não é? DEM e PR lideram integrantes para apoio no segundo turno. Eleições 2018, como sempre, na pauta das discussões. O PPS decide aí ficar neutro, será que vai ficar mesmo? Mas decide aí ficar neutro neste segundo turno das eleições, que tem o Haddad e também o Bolsonaro liderando nas pesquisas, a primeira que aconteceu logo depois das eleições. É claro que quando essas formalizações de apoio começarem a acontecer, um pouco do cenário deve mudar, é natural, né? Inclusive, o Bolsonaro já definiu que não vai para alguns debates na TV, já definido que não vai para alguns debates na TV, que prefere não ir para esse embate. É claro que é uma recomendação médica, mas em meio a essa recomendação também há o desejo também desse candidato de não ir para esse enfrentamento, que para ele é importante, é interessante não ir para o enfrentamento. É uma tática e é preciso utilizar todas as táticas que tem. É uma tática que ele tem e que vai lhe valer muito, não tenho dúvida disso aí. E ele tem sido muito bem assessorado nesse sentido. Ele passa por uma questão de saúde também e está levando em consideração, naturalmente, a orientação médica. Prazo para emendas ao orçamento de 2019 pode ser adiado para novembro, isso lá no Congresso Nacional. O prazo já estava se encerrando e esse prazo pode se estender, pode ser adiado até novembro, ainda não há uma definição. Nesse momento em que todos os políticos voltam as atenções para as eleições, né, ela já está terminando, Deus ajude que termine logo, porque tudo para no país quando é momento de eleição. É igual quando dizem assim, as atividades no Brasil começam depois do carnaval. É uma vergonha isso, mas quando é ano de eleição também, e aí nós temos ano sim, ano não, ano sim, ano não. E aí um ano funciona, o outro nada funciona. Um funciona, o outro nada funciona. Porque em ano de eleição nesse país tudo para, é um absurdo, não é? Volto a dizer sempre. Imprensa internacional destaca detalhes das eleições 2018 no Brasil. A urna eletrônica foi pontuada. Vários veículos de comunicação do mundo inteiro estiveram aqui no Brasil avaliando esse primeiro turno das eleições 2018 e, é claro, o processo eleitoral foi colocado em xeque. Eu já tinha escrito também semana passada uma coluna, uma pauta tratando desse extremismo nas eleições. Isso é fato, existe ataque de um lado, do outro também, ninguém é santinho nessa história aí, essa questão dos fake news que sempre aconteceram, falei sobre isso ontem, ninguém é santinho. É igual aquela questão das torcidas organizadas, nós temos alguns criminosos investidos ou travestidos de torcidas organizadas e que são a minoria, não são a maioria, mas que fazem um estardalhaço, uma zoada tão grande e as pessoas, em linhas gerais, a gente acaba imaginando de que, em linhas gerais, esse movimento é maior do que os candidatos, né? Eu digo com relação àqueles que são pagos, os profissionais que estão lá para disseminarem as fake news, que é tudo programado. Jusilene Almeida também assistindo a nossa live. Pois é, essa imprensa internacional avaliou tudo isso. Avaliou a urna eletrônica, avaliou o processo eleitoral, avaliou a vergonha que nós passamos no Brasil inteiro com a sujeira, santinhos para tudo quanto é canto. Que bom que não se pinta mais os muros, que bacana, porque era pior ainda, a vergonha ainda era maior. Pode passar em qualquer cidade aí que você vai ver aí as pinturas nos muros, porque eles cobrem, mas cobrem com uma tinta tão rala que a pintura continua lá por anos a fins. É vergonhoso, né? O processo eleitoral no Brasil. Acesse a criativaonline.com.br, lá também você encontra uma enquete. Neste momento a enquete não fala de eleições, né? A gente não pode fazer isso por conta da legislação eleitoral, a menos que haja o registro, né? Então nós publicamos lá uma enquete querendo saber o que é que você acha com relação a Bahia e Vitória, se eles estão sendo prejudicados ou foram prejudicados recentemente pela CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, no que se refere ao apito, né? Essa questão do apito, essa história do apito, né? Do apito amigo, existe já há muito tempo, não é? E a gente precisa um pouco refletir com relação
a essa situação do futebol brasileiro, a forma como, sobretudo a Série A do Campeonato Brasileiro, a forma como ele está organizada, digo com relação ao regulamento, para privilegiar as equipes que são do sul, do sudeste e sul do país, né, e um pouco do centro-oeste também, mas se você pensar direito, por exemplo, Fábio Cruz, um abraço, Fábio, valeu, ligado aí na Criativa Online, Fábio Cruz e Elis Medrado, é isso mesmo? Valeu, parceiro. O Fábio Cruz, lá de Elis Medrado, ele que é nosso companheiro aqui, esteve conosco durante muito tempo aqui no portal Criativa Online, tá certo? Fábio Broa, isso aí. Então, voltando à questão do futebol brasileiro, nós temos uma situação muito complicada com relação a esse regime. O Bahia tem 2 estrelas no peito, uma delas, alguns dizem que é uma, outros dizem que é 2, o Vitória não tem. O Bahia não terá mais, o Vitória também nunca vai ter, por conta desse regime que aí foi estabelecido, de que esse regime, esse regulamento do Campeonato Brasileiro, imagina, começa o Campeonato Brasileiro hoje, nós já temos 8 vagas definidas e destinadas ao futebol do Rio e de São Paulo. Mesmo no Rio de Janeiro não tendo estrutura nenhuma, e aí desafio. Rio de Janeiro não tem estrutura nenhuma. Vitória tem melhor estrutura, Bahia tem melhor estrutura, vários times do Nordeste têm melhor estrutura de base. No Rio de Janeiro não tem nada. Lembrem aí de que, se não me engano, 2004, enfim, algum tempo atrás aí um técnico, né, ganhou o Campeonato Brasileiro pelo Fluminense e pediu, o Muricy Ramalho, pediu demissão no ano seguinte porque disse que não tinha estrutura para trabalhar lá no Fluminense, né? Realmente é complicado, é muito difícil. São Paulo ainda tem estrutura de base. Aí você tem essas 8 vagas já praticamente definidas para o Rio e São Paulo. As outras 4 vagas você tem para o Rio Grande do Sul, Grêmio Internacional, Atlético e Cruzeiro lá em Minas Gerais. Bahia e Vitória, na melhor das hipóteses, já entram de 13º para frente. Dificilmente serão campeões do Campeonato Brasileiro, ainda com essa ajuda do apito para alguns, ou para muitos, né? Esse apito mágico, a situação complica. Portanto, acesse a criativaonline.com.br, tem uma enquete lá perguntando, você acha que esse apito mágico, a CBF tem contribuído, tem ajudado algumas equipes que não são Bahia e Vitória e prejudicado, consequentemente, Bahia e Vitória? Acesse e deixe a sua opinião, pois ela é muito importante para nós. Nós seguimos, com certeza, sempre aqui com os pés no chão e o coração onde for preciso. Seguimos juntos, sempre no portal criativaonline.com.br. Deixe a sua opinião, deixe o seu like. Afinal de contas, nós estamos aqui por conta do seu acesso aí do outro lado. Você é a nossa razão de ser, é a nossa razão de existir. Já tem aqui algumas curtidas, eu estou acompanhando também aqui no Facebook da Criativa Online. Estou ao lado do Cristóvão Guimarães, o Iago Lázaro também na retaguarda, e o Ivanildo Bastos acompanhando a cidade de Amargosa. Ana Lúcia, um abraço, valeu. Um abraço, obrigado aí pela atenção, obrigado aí pelo acesso e naturalmente por estar assistindo a nossa live aqui na nossa redação. Ivanildo tem proporcionado aí um momento diferente agora, sobretudo nesse mês de outubro, quando nós completamos 15 anos de história, 15 anos de estrada. Ontem ele fez a apresentação de um programa aqui na redação, é um programa mostrando um pouco desses melhores momentos. Eu tenho feito mais essa discussão, esse debate, enfim, essas proposições aqui no nosso cara a cara, no nosso frente a frente. Ivanildo tem colocado um pouco de algumas entrevistas que ao longo desses 15 anos, algumas delas históricas, lembrando que nós somos o primeiro portal de notícias a acompanhar em loco os eventos. 10 anos, 15 anos atrás, nós fazíamos áudio e depois colocávamos as fotos quando nós não tínhamos ainda a tecnologia, essa possibilidade de fazer vídeo, né? Porque a gente está falando de cidades pequenas. A gente está falando de um veículo de comunicação que começou fazendo um pouco como hobby, afinal de contas todos nós temos outras profissões também, outras formações, e nós começamos a fazer a comunicação, e nós fomos entendendo que era necessário cada vez mais, decorrente de você que está aí do outro lado, que ia sentindo também essa necessidade dessa ampliação da nossa forma de comunicar. E eu digo sempre que nós continuamos comunicando com criatividade, fazendo história. Por que isso? A história no decorrer do tempo, não é? E a criatividade porque é necessário estar atento a essas mudanças, a essas inovações, a essa necessidade de mudar um pouco a forma de comunicar, sem perder nunca a linha editorial da Criativa Online, que é a linha do respeito a você que está do outro lado, a você que é a nossa razão de ser, nossa razão de existir. Portanto, fique ligado sempre no nosso Facebook. Eu, Ivanildo e outros colegas também estarão realizando algumas lives, mas sobretudo eu, Magno Bastos e o Ivanildo Bastos, sempre aqui da nossa redação e também de fora. Domingo tem live, domingo pela manhã tem cicloturismo em São Miguel das Matas, estaremos acompanhando, eu estarei ao lado do Cristóvão Guimarães, eu e Iago Lázaro, aqui em São Miguel das Matas, no
Centro de Referência e Assistência Social, aqui na Praça Orlando Espínola, no local onde acontece o São João de São Miguel das Matas. A concentração será ali, estaremos ouvindo organizadores, ouvindo parceiros, ouvindo a população, ouvindo aqueles que vão participar também desse cicloturismo em São Miguel das Matas, que promete aí arrastar toda a região, cidades próximas, cidades distantes, enfim, a Bahia inteira aqui presente. A gente, digo a Bahia inteira, é exagero isso, mas muita gente de várias localidades da Bahia estarão presentes aqui em São Miguel das Matas, tá certo? Um abraço, até a próxima, com a graça de Deus. Tô indo nessa, sempre com os pés no chão e o coração onde for preciso. Seguimos juntos!